E aí galera, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre o conceito de interface, né, na hora de programar. Bom, o exemplo que a gente vai fazer é um exemplo que está disponível no site da Kaelon, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós teremos três classes, retângulo, quadrado e círculo, né? Classes totalmente diferentes, né? Porque o quadrado, por exemplo, ele tem somente, né, um atributo que é um lado, o retângulo tem altura e largura e o círculo tem o raio. A gente poderia fazer esse exemplo através de herança, mas vamos utilizar a interface, né, para fixar o conceito. Então, vamos ver como que a gente poderia organizar essas classes. O nosso objetivo aqui vai ser calcular a área dessas classes, né? Tanto de retângulo, de círculo, quanto do quadrado, ok? E para a gente fazer isso, observe que cada classe é que sabe, né, como calcular sua área, afinal elas são diferentes. Então a gente vai criar uma interface, né, chamada área calculável. Vamos dar uma olhada aqui na imagem. Então a gente vai ter quadrado, retângulo e círculo implementando a interface área calculável, né, que é o nosso objetivo. Então, né, como que a gente faz isso, né, utilizando a linguagem Java? A gente vai criar, né, a nossa interface chamada área calculável e as nossas outras classes irão herdar dela, né, e implementar. Veja que em Java as classes, né, que são interfaces são declaradas como uma palavra reservada diferente. A palavra é interface, ok? Bom, então a gente vai ter um método aqui que todas as classes que herdarem, né, de área calculável terão que implementar, que é o método, né, calcular a área. Bom, a gente sabe, né, da aula teórica que em uma interface, né, os métodos não precisam ser declarados públicos e abstratos, porque eles já o são por definição, ok? Então, beleza. Vamos criar as outras classes da nossa hierarquia. Então, a gente cria o quadrado. Retângulo. E o círculo. Ok? Bom, como que a gente faz então, né, para herdar de uma interface? A gente usa uma palavra reservada diferente, a gente usa o implements, né, que vem de implementar. Então, o ciclo implements área calculável, ok? Aqui, ó, o compilador já me avisa tem algum erro, ou seja, eu tenho que implementar, né, todos os métodos abstratos se eu quiser que essa classe aqui seja concreta. Então a gente tem somente um método, mas primeiro vamos definir, né, o que um círculo tem. O círculo vai ter o raio. Vamos então criar o construtor do círculo. Aqui a gente sobrescreve, né, o método calcular área. Eu vou retornar, né, πr ao quadrado. Então a gente usa a classe math π, né, uma constante estática final, vezes o raio ao quadrado. Ok?
Beleza, então a gente faz isso, né, para as outras classes. Observe então, né, que quando eu herdo de uma interface, sou obrigado, né, a implementar todos os métodos daquela interface, senão a minha classe não é considerada concreta, ok? Então, retângulo também vai implementar a nossa interface. Iremos também implementar aquele método, ok? Então, o retângulo tem altura e largura. Ok. Vamos criar o construtor. Vamos então, né, sobrescrever o método calcular área. Vou retornar a altura vezes a largura. E vamos fazer isso também para a classe quadrado. Também irá implementar interface área calculável. Então vai sobrescrever, né, aquele método. O quadrado vai ter somente um lado. Criar o construtor. E aqui a gente sobrescreve então o método. Retorno o lado vezes o alto. Bom, vejam que ao utilizar a interface, então, né, se eu quiser calcular a área de qualquer outra forma, ou de qualquer outra coisa, na verdade, eu poderia simplesmente implementar essa interface área calculável, né? Se eu criasse uma classe triângulo, por exemplo, ou alguma outra coisa que tivesse como calcular a área, né? Sei lá, uma esfera, ou alguma outra coisa, bastaria implementar, né, essa interface área calculável. Então, né, aqui na nossa classe de teste, o que a gente poderia ter? A gente poderia então ter uma lista, né, de áreas calculáveis, né, e não uma lista separada, né, para cada tipo de, de forma ali no nosso caso. Então eu posso criar uma lista aqui. Temos que importar, né, o ArrayList. E eu já vou inserir aqui, né, para a gente testar as formas no nosso ArrayList. Vou passar já vou criar o objeto aqui dentro. Passar um círculo, raio 10. Passar um retângulo, altura e largura, 10 e 15. E vou passar um quadrado aqui também. De lado 25. Ok. E aí eu vou mostrar aqui, né, a área de cada um.
Então vamos testar aqui, né? Ver se está funcionando direitinho. Calculou. Vamos ver se está certo. A área do círculo, o quadrado 10 vezes 15, 150, 25 ao quadrado, 625. Ok. Bom, tá funcionando, né? Direitinho. Então observe aqui, né? Que na hora de adicionar uma área calculável a minha lista, né, de formas, né, que são áreas calculáveis, eu pude passar, né, objetos que herdaram, né, da interface área calculável, né, através do princípio da substituição, a gente pode fazer isso. Então, por isso que eu passei um novo círculo, um novo retângulo, um novo quadrado, né, o que realmente faz sentido. Bom, então, dá pra gente perceber, né, que a interface separa muito bem, né, a definição da funcionalidade. No nosso caso aqui, a gente define, ó, eu quero saber calcular a área. Como que você faz isso? Eu não me importo. Se você, né, fizer um contrato comigo que você vai calcular a área, né, vai ter esse método disponível, né, você pode me implementar e ser considerado, né, uma área calculável aqui no nosso caso. Bom, outra coisa muito interessante, né, que a gente viu no vídeo teórico é a interface list do Java, né, em que herdam o ArrayList e a linked list. Bom, aqui, né, na nossa classe, por exemplo, de teste, nós estamos usando um ArrayList de formas. Mas veja como seria mais interessante se eu utilizasse, né, uma interface aqui, eu usasse a interface list. Porque aí se eu quisesse, né, trocar de implementação, em vez de usar ArrayList, usar uma linked list, por exemplo, né, não alteraria o restante do meu código. Aqui é um código simples, né, não vai fazer tanta diferença. Mas pensa num sistema grande, né? Se você programar para a interface, vai ser melhor. Por quê? Porque você pode, né, mudar a implementação a qualquer momento, que todo o restante do seu código irá continuar funcionando, ok? Uma coisa mais interessante ainda, né? Você pode, por exemplo, achar o seguinte: não, o ArrayList tá muito lento, a linked list está dando problema, eu vou criar minha própria estrutura de lista, vou criar, sei lá, uma árvore B lista, por exemplo. Então você herda, né, de list, por exemplo, e implementa a interface list, né, que aí você só vai ter que alterar a criação aqui do objeto, né. Então você cria uma lista em forma de árvore B, por exemplo. Então isso dá muita mobilidade ao código. Então aqui, no caso do nosso código, seria muito mais interessante, em vez de eu ter o ArrayList, eu ter uma lista, né, da classe list, na verdade. Ok? Então aqui, né, se eu quiser trocar, basta eu mudar a inicialização aqui do objeto, colocar o new linked list ou criar minha própria classe que implementa a interface list, né? Isso é uma das coisas assim muito interessantes, né, a respeito de interface, né, que maximiza ao máximo, né, o poder de herança e de polimorfismo, fazendo com que sistemas grandes, né, possam ser facilmente flexíveis e expandidos, ok? O código vai ser disponibilizado no GitHub e o link, né, para a página da Kaelon que contém esse exemplo vai ser deixado na descrição. Então é isso aí, galera. Valeu e até mais.